tem uma figura que ficou muito melhor no nosso entendimento, a gente tem visto muitos clientes nos procurando, na figura da recuperação extrajudicial. Queria ouvir um pouco, Marcos, quais foram as mudanças que vocês têm visto para fazer com que, de fato, os clientes tenham nos procurado tanto procurando essa ferramenta, que antes era tão pouco usada e a que agora claramente está ganhando força na nova lei. Ótimo, Prioli. Na verdade, esse é um instrumento que era até menos utilizado, mas que a gente acha que agora tem tudo aí para ganhar um impulso, um fôlego maior na utilização, no momento da reestruturação, igual o Salviano estava dizendo, né? Não precisa procurar na véspera para entrar com uma recuperação judicial, às vezes a dívida é mais simples, você tem às vezes, para você ter o fôlego ali necessário, você só precisa negociar, por exemplo, seus credores quirografados, né? Então, você tem ali... você não precisa negociar como um todo, com todos os trabalhistas, com todo tipo de dívida. Se você tem ali exclusivamente uma faixa que te atrapalha ali no seu fluxo, você pode fazer uma negociação só com esse pessoal, e a grande vantagem é o seguinte: você vai para o Poder Judiciário homologar essa negociação prévia conhecendo o resultado da negociação, né? Você não vai, como uma recuperação judicial, onde você vai fazer uma negociação coletiva, que você fica sujeito aí a decisões do juízo, de assembleia de credores, né? Você vai simplesmente homologar um resultado que você já conhece, né? Geralmente, quando você tem ali geralmente dívidas quirografadas, né? Você tem ali a posição de holdouts, né? Que espera você negociar com todo mundo, depois vem trazer para mim que eu negocie, né? Então, basicamente nessa situação, ou seja, se você alcançar o quórum, e aí essa é uma mudança interessante, você reduziu o quórum para atingir essa reestruturação extrajudicial, se você alcançar ali, então, por exemplo, uma outra mudança, né? Se você alcançar 1/3 dos credores dessa faixa de quirografário, você vai para o judiciário, e aí você tem 90 dias de paralisação das execuções, de protesto, etc., para alcançar 50% dessa faixa, e aí se você fizer um acordo nesse sentido, você obriga os holdouts, você obriga todo mundo, né? E o detalhe é o seguinte: você não fica em recuperação judicial. Então, aqueles efeitos de estar em recuperação judicial não acometem aí o caso de uma recuperação extrajudicial. Você não tem administrador judicial, inclusive fiscalizando ali a sua vida, você não corre o risco de falência, né? Inclusive se eventualmente você descumprir esse plano de reestruturação. Então, assim, acho que é uma ferramenta bastante interessante que deve ser mais utilizada agora, sim. Posso fazer um comentário para o seu, né, o que eu acho fantástico nessa ferramenta, principalmente a gente que está no dia a dia das companhias, você ter a capacidade de conseguir excluir desse processo, tirar, né, e não afetar os fornecedores, é algo fundamental e fantástico. Então, é realmente uma ferramenta que precisa ser utilizada e é um caminho bastante vantajoso, né? Porque, no final do dia, o fornecedor, quando você entra com o processo de recuperação judicial, você acaba obrigatoriamente colocando o fornecedor no seu processo. E eles são o meio da sua subsistência, né? Para você produzir, enfim, você tem, a companhia precisa continuar comprando, precisa continuar operando e produzindo. Na recuperação extrajudicial, você tem a possibilidade, se for um problema, por exemplo, com credores bancários, você vai atacar os credores bancários, né? Atacar entre aspas, né? Você vai negociar com eles. E você consegue não estressar esses fornecedores estratégicos seus e explicar que o processo já está, como você falou, já está bem conduzido, já tem previamente um acordo, enfim, você reduz muito o nível de estresse que pode afetar e prejudicar a companhia. Vai lá, Prioli. Vai lá. Por favor. Eu queria comentar um caso real que a gente viveu, né, que se esse caso fosse no momento de hoje, a saída era muito mais tranquila para o cliente, que acabou tendo que vender a empresa por um valor super descontado no momento de crise. Se a gente lembra a crise financeira global ali 2008, 2009, né? Teve junto, para quem não se lembra, uma crise de derivativos. As empresas faziam muitas aplicações nos bancos com derivativos, com trava no ganho e sem trava na perda. Quando veio a crise financeira mundial, o dólar disparou, as empresas tiveram a chamada de margem e tiveram que pagar os derivativos. Teve um cliente nosso que literalmente estava rachando de vender, um exportador, mas ele não tinha financeiro, o dinheiro dele secou. Então, se ele chegasse para os bancos onde ele tinha esse problema, né, com as ferramentas da recuperação extrajudicial hoje atualizadas e mais pró-empresa, ele teria passado com menos susto.
né? E ele passou por um susto enorme, teve que se desfazer da empresa, que era super sólida, mas enfrentou uma crise de liquidez. Então, acho que isso contextualiza muito o momento que a gente está vivendo, de que a pandemia trouxe riscos, trouxe crise, mas trouxe oportunidades, trouxe revisitar o marco normativo e dar mais segurança para quem quer trabalhar e produzir. Vai lá, Prioli. Esse exemplo é ótimo, era a famosa BIM indexada, né, Fred? Eu vivenciei isso também. Na época, antes de Álvares, eu era empresário e eu tinha BIM indexada também, enfim. Então, isso é um excelente exemplo de como a gente enxerga que a própria RE agora traz novas oportunidades. E ela é muito, em termos de imagem de mercado, ela tem um estigma muito mais tranquilo. A gente tem visto muitos clientes nossos procurando, entendendo que, olha, a RE, eu acho que é ok, até para a minha imagem do mercado. A RJ ainda tem aquele estigma, enfim, que a gente entende que a pouco vai diminuindo, mas que é uma realidade, né? Tem muito C-level que não gosta da palavra RJ e de se imaginar em RJ, né? Mas a RE ele tem aceitado com tranquilidade, entendeu? Um ponto importante, Prioli, principalmente para o empresário, para o público que está ouvindo a gente, né? A RE é bem menos custosa do que a RJ, né? Em termos financeiros. Você vai gastar bem menos com o processo todo em si, né? Isso é importante também deixar claro. Só um comentário rapidinho também sobre o que o Salviano lembrou da última vez, é que é o seguinte, a questão do fornecedor, né? O fornecedor essencial, habitual, né? Salviano, quando você entra com RJ, inclusive, e é por isso que o Salviano ressaltou a importância de uma extrajudicial, onde você não precisa se estressar com o seu fornecedor, a primeira coisa que acontece com a RJ, nos procura tanto o fornecedor quanto a devedora, falando, olha, para eu manter o fornecimento, ele está me obrigando a quitar a dívida passada, né? E às vezes a devedora precisa do fornecimento e fala, eu quero fazer isso, né? E não pode, né? Porque aí você entrou com RJ, aí você tem o princípio da concursalidade, você tem que tratar todos iguais, etc. Mas se você não pode pagar, inclusive, o passado, a RJ, inclusive, e aí aproveitando uma outra alteração legislativa, mas aí no âmbito da RJ, você tem fornecedor como também negociar uma condição diferente no plano, né? Você pode negociar que um deságio menor, uma forma de pagamento menor em relação a todos os outros quilografares, sem quebrar a isonomia e continuar a manutenção do fornecimento, né? E se você continuar o fornecimento e acontecer um novo inadimplemento, você ainda recebe, a gente chama de extraconcursalmente, né? Antes da turma da falência, né? Só um comentário sobre o fornecimento que o Salviano lembrou ali. Excelente. Só fazer um ponto aqui com relação à RE, é que na parte tributária, em relação aos débitos na procuradoria, mesmo para os contribuintes que optem primeiro para a RE, tem uma janela boa de negociação diferenciada de transação. É proposta que o contribuinte consegue fazer na Procuradoria da Fazenda Nacional, buscando prazo melhor, desconto e flexibilização de garantias. Então, mesmo no âmbito da RE, tem espaço para isso. Outro ponto importante a destacar aqui, né, Marcos, é que o critério para a composição de 1/3 aí dos credores na extrajudicial é por valor, né? Então, você tem um número menor, geralmente, de credores, né, para conversar e para negociar. Exatamente, era um dos entraves antes, né? O core era 60%, agora com 1/3 você inicia o processo, mas aí você tem que atingir 50%, né, em 90 dias, né? O objetivo é, com 1/3 você já trava os protestos, já trava as execuções contra você, em 90 dias você conversa ali com 50% e submete a negociação que você teve para homologação, sem ficar em RJ, né? Até assim, pegando um gancho aí nesse assunto, né? RJ, RE, o que mais motiva isso a acontecer? Eu jogo a pergunta no ar, né, para quem quiser responder, porque acho que não tem uma causa só, tem N causas, né? Crise, é óbvio, mas assim, a crise aperta qual botãozinho que vai deflagrar um processo desse? Fica aí aberto para quem quiser comentar.
E eu acho que o Salviano podia colocar, né, como é que a gente tem visto aqui, na Álvares, a definição de quando o cara deveria entrar, fazer uma renegociação branca, quando pensar no RE e quando pensar no RJ. Acho que é interessante dividir isso com o pessoal que está nos escutando. Deixa eu primeiro dividir na pergunta aqui, colocar para vocês os 3 principais fatores que a gente vê de uma companhia que ela precisa entrar em, que é necessariamente, ou ela pode pedir a recuperação judicial, extrajudicial, né? O primeiro deles é quando o empresário, né, o acionista faz a projeção dele, o orçamento, o plano de negócio, e vê que a dívida dele não pode ser paga nos próximos anos, ou seja, vai precisar de horizontes longos para pagamento de dívida, 8 anos, 9, 10, 15 anos, para se pensar em se antecipar e de repente usar a lei, né, para se proteger. Um segundo fator importante aí que a gente costuma dizer você sofre uma execução. A partir do momento que você sofreu uma execução de algum credor, ou seja, já não vem pagando o credor bancário ou fornecedor, e algum deles resolve te executar. Você também pode usar, geralmente você usa a ferramenta da RJ, e aí mais uma medida protetiva, diferente da que eu falei primeiro, que é uma medida mais de antecipação, mas tem que se proteger, porque o cara vai executar, e aí você pode ter uma trava das suas contas, ou você pode ter um bem apreendido, enfim, você pode ter. E, por último, quando você um outro fator para você pedir a recuperação judicial, a proteção extrajudicial, você faz o seu fluxo de caixa de curto prazo, né, que é uma das ferramentas que a gente usa aqui muito, que é o 30-week cash flow, que é o caixa de 13 semanas, o caixa detalhado, diário. Você viu que nas próximas 13 semanas você tem um buraco no seu fluxo de caixa e você não tem como atender ou evitar esse buraco, seja por aporte, seja buscando uma dívida, ou seja por negociando, já estressou todas as negociações, você pede a recuperação judicial como uma medida protetiva também, né? Esses itens é importante deixar claro, eles não são excludentes entre si, eles podem ser cumulativos, né? E é sempre importante chamar um especialista ou uma ajuda externa, como a gente está chamando, para conversar com você e entender qual que é a dosagem do remédio que vai ser utilizada durante esse processo, né? A gente recebeu uma pergunta aqui, né, do público. Eu agradeço muito aí a Paula por ter mandado a pergunta. Vou deixar aí o Prioli e o Marcos conduzirem, porque acho que tem muito a ver com o que eles estavam discutindo. Marcos, se quiser fazer uma abordagem inicial, depois o Prioli comentar, por favor. Quais aspectos da recuperação extrajudicial se diferenciam da RJ? Quando é o melhor momento? É o melhor momento, o Salviano estava acabando de dizer, né? As diferenças principais é um pouco do que a gente disse, né? Ou seja, o grande benefício da extrajudicial é que não é um processo, né? Então, além da questão do custo, que o Salviano está dizendo, você não enfrenta estar em um processo de recuperação judicial, né? E, eventualmente, aquela perda de valor decorrente de um processo longo, você não tem que chamar assembleias de credores, né? Você já chega simplesmente para homologar um plano que já foi feito, uma negociação prévia, né? Então, você já conhece ali o resultado e não fica ali dependendo. O grande diferencial aí, acho que um grande risco importante é que você não tem risco de falência, né? Então, você faz uma homologação, você faz uma sentada de mesa, né? Uma reestruturação com os seus credores de uma determinada faixa de crédito, em geral o quirografário, mas agora também a lei, inclusive, permitiu que você faça com o trabalhista, desde que seja uma negociação coletiva com o sindicato, mas você simplesmente leva para homologação. O processo ali é de homologação e não um processo longo de RJ. Né? Ele não é tão... Complementando, perfeito a tua colocação, Marcos. Ele não é tão... A RJ é mais longa, mais agressiva, né? A RE, obviamente, se a companhia tem condições de fazer RE, a gente sempre sugere fazer RE antes de partir para uma RJ. O que a gente faz normalmente, né, Marcos? Até muitas vezes juntos com a Azevedo 7, a gente entra nas companhias. Essa é uma pergunta
que é sempre feita. Eu estou no momento de renegociação branca, eu estou no momento de repente, fazer o MRE, estou no momento do MRJ. O ideal é sempre fazer um assessment, né? O que a gente chama muitas vezes de diagnóstico também, de 2, 3 semanas, botar um time jurídico, um time financeiro, analisando, porque cada caso é um caso, né? Você vai ter que ver como é que está a posição de cada credor, quais são as garantias de cada credor, para você poder estudar a possibilidade de uma RE vis-à-vis uma RJ, e muitas vezes a gente entra achando que é uma companhia que precisa de uma renegociação mais longa, porque, como o Salviano bem colocou, passa de 8 anos. Quando passa de 8 anos, é um enorme indicador. Quando passa de 8 anos, a necessidade de tempo para você pagar a sua dívida. Tá? Isso é um enorme indicador de que a companhia precisa de um processo mais estruturado de renegociação. Mas, mesmo em casos como esse, a gente já viu que a gente conseguiu transformar isso numa renegociação branca, num assessment feito, por exemplo, junto com o Azevedo 7, coisas do tipo. Né? Bacana. Olha, você não tem uma receita ali que sempre será uma RE ou sempre será uma RJ, ou necessariamente você precisa passar por uma RE para ir para uma RJ. Não, você tem que analisar realmente a situação concreta ali por um assessment. Né? Isso. E aí, pessoal, Marcos e Salviano, Alexandre, Prioli, chegou uma pergunta aqui bem legal da Maria Pia, que é bem nessa linha. Né? Ela pergunta, na verdade, assim, eu queria ouvir um pouco mais sobre as vantagens da renegociação branca sobre a RE e até que ponto os devedores devem insistir nesse caminho, vamos dizer, essa composição privada. Bem legal, se vocês puderem comentar, e obrigado, Maria Pia. Bom, deixa eu comentar do nosso lado, Maria Pia. Sempre que possível, de novo, a renegociação branca é menos agressiva do que uma RE, que é menos agressiva do que uma RJ. Então, a gente aqui na Álvares, e junto com o Azevedo 7 também, a gente sempre prioriza o que é menos agressivo para a companhia, né? Especialmente também o que tem menos impacto em termos de mercado, de imagem, esse tipo de coisa. Então, esse é um caminho natural do assessment nosso, tentar ver as possibilidades, né, nessa direção. Até onde insistir numa renegociação branca? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? É uma decisão quase de acionista no final do dia. A gente tem um caso que a gente citou aqui de uma renegociação branca que levou 3 anos, né? Enquanto os credores ainda estavam unidos, como o Fred muito bem colocou, quando você começa um processo estruturado como esse, dificilmente alguém sai da mesa. Enquanto os credores estiverem na mesa e sendo muito menos invasivo, vamos chamar assim, né, do que uma RE ou uma RJ, a companhia deveria existir, né? Agora, é uma decisão de acionista. Muitas vezes essa negociação que se prolonga muito tempo acaba também gerando outros efeitos, muitas vezes comercial, e que talvez uma RE resolveria mais rapidamente. É uma decisão, de novo, caso a caso, e uma decisão de dono essa, no final do dia. Olha, e essa pergunta, desculpa, Fred, Marcos, só pedir essa pergunta e essa resposta, ela se conecta com aquilo que a gente estava conversando no começo aqui do webinar, da antecipação, né? Quando a gente consegue chegar a tempo de fazer esse diagnóstico, olhar, você consegue entender quais são as alternativas que a companhia tem. E aí a gente sempre, obviamente, a renegociação branca, ela é muito menos agressiva que uma RJ, é óbvio. É um processo bem menos agressivo. E quando você começa a conversar com os credores, passando transparência, com um business plan bem estruturado, com comunicação bem assertiva, não só com os seus credores, mas com colaboradores, com fornecedores, você traz transparência para o processo, comunica bem, é um caminho para você conseguir fazer essa renegociação branca, que ela é menos agressiva, impacta menos a sua empresa, não vai aparecer enfim, no jornal, na mídia, que você está em recuperação judicial, perante seus fornecedores, você trata aquele assunto ali especificamente com seus credores, vai comunicando os outros stakeholders, é um processo bem menos agressivo, mas óbvio, antes de ir para uma RJ, que é um processo mais traumático, mas que é uma ferramenta boa para quem já está num nível de estresse muito grande, você tem o caminho da RE, que o Marcos explicou super bem aí como que funciona, né? Tem uma pergunta da audiência que eu gostaria de responder, e eu prometi que a gente ia falar de perspectivas. Então, se a gente puder realmente sumarizar agora e focar, a pergunta veio aqui do Washington, é muito bacana, eu já tinha antenado para isso, se abrir essa caixa de Pandora é mais 1 hora para falar, mas vamos responder, não vamos fugir do assunto. O Washington pergunta o seguinte, a respeito da DIP. Como o devedor pode proteger seu patrimônio de um futuro esvaziamento ou expropriação de bens em caso de possível confusão patrimonial pelo financiamento?
Eu, na verdade, vou reempacotar o que ele falou, o seguinte: o empresário está com seu patrimônio em risco no negócio, né? A gente trabalha muito nessa parte de high net worth individuals, assim como a Álvares também, quer dizer, a gente olha a empresa e olha o dono da empresa, o acionista. Como é que a gente pode, nesse ambiente de RE, RJ, pensar nesse ponto que ele levantou? Por favor, vamos lá rapidinho, Marcos, Prioli, Salviano, Cobra, quem quiser, depois eu faço uma última pergunta para o Cobra e a gente encerra. Deixa eu só falar rapidinho do DIP, que inclusive eu ia falar mais cedo, que ele foi regulamentado, então, agora pela alteração recente da lei, e ele é, de fato, o principal instrumento lá de reestruturação norte-americana, né, das empresas em Chapter 11. Então, a gente também acha que vai ser um importante instrumento aqui para o Brasil. E o que acontece é o seguinte, no Deep Financing, toda e qualquer pessoa, e aí incluindo sócios, né, e controladores, que geralmente são uma fonte importante de financiamento, pode financiar as atividades essenciais para a manutenção da reestruturação da empresa, com garantia de bens de ativo não circulante da empresa ou também de terceiros. Então, qualquer terceiro, e também, de novo, o sócio, que costuma ser um garantidor importante, pode garantir isso. E o financiador ele vai receber em extraconsolidade, ou seja, ele vai receber praticamente em primeiro lugar se acontecer um problema. E isso é uma garantia importante, que veio agora regulamentados na lei. Se você tiver em mente que é o seguinte: as empresas que entram em falência e vendem o seu passivo, geralmente elas pagam 5% do passivo só. Isso dá para pagar esse pessoal, é o fornecedor habitual, é o financiador do Deep Finance. Então, assim, além da lei ter trazido, nosso tempo está esgotando aí, outras condições aí de segurança para esse financiamento, mas é um instrumento, sim, que com certeza tem tudo aí para se tornar o principal instrumento de reestruturação. O Marcos resumiu bem tudo, só queria acrescentar que a pergunta que sempre as pessoas fazem, né? Por que no Brasil o famoso 3% das empresas saem de recuperação judicial e nos Estados Unidos saem 30%, né? Em parte porque o mercado secundário de dívida lá, que é bem trabalhado em cima do DIP, é muito mais avançado do que o nosso, e a nova lei começou a ir nessa direção da gente ter um mercado secundário, ou seja, a empresa, quando entra em um processo de recuperação judicial, você possibilita alguém botar dinheiro. Se ela está passando por dificuldade, ela precisa de dinheiro, capital de giro, para poder, enfim, pagar seus fornecedores e assim por diante. Então, a gente entende que vai ser, como o Marcos bem colocou, um excelente instrumento para ter mais empresas se recuperando em processo de recuperação judicial. Mas, Cobra, olhando para esse restinho de ano que a gente tem pela frente, e para o ano que vem, que vai ser um ano muito mais tumultuado que agora, que já anteciparam a eleição um ano, mas a eleição é ano que vem, a crise está em evolução. Então, olhando final de 21, vamos botar aí primeiro semestre de 22, na sua bola de cristal aí, como é que você está vendo esse futuro em termos das REs, RJs e as oportunidades de ativos estressados? Me conta um pouco, visão de mercado. Fred, excelente pergunta aí. Tá? Para contextualizar, uma análise histórica aponta que os pedidos de recuperação judicial no Brasil atingiram em 2021 o menor patamar em 7 anos. São dados aí da Serasa Experian, tá? Que mede aí o setor, né? O levantamento mostra que foram 454 solicitações nos 6 últimos meses deste ano. A análise por porte mostra destaque para as micro e pequenas empresas, que são responsáveis por 68% das aquisições feitas em 2021. Números aqui com 312 pedidos de recuperação judicial. Na sequência estão as médias, com 97 casos, e as grandes, com 45. Porém, o número de pedidos de recuperação judicial aumentou 50% em agosto. 50%, um número bem expressivo, ao chegar aos 111, contra os 74 do mês anterior. De acordo com o indicador de falências e recuperação judicial da Serasa Experian, o mês de agosto foi o que maior registrou o número aí de pedidos, tá? No começo de 2021. A maior parte das requisições partiram do segmento de comércio, representando 43,2%. O crescimento expressivo das requisições está ligado diretamente aos riscos econômicos que vêm se elevando no país. As questões políticas, né, que já falamos aqui, risco fiscal, a crise hídrica e o aumento da inflação passaram a afetar negativamente a saúde financeira dos consumidores, o que prejudica principalmente os negócios do segmento de comércio
e as micro e pequenas empresas, que ainda estavam se soerguendo por causa do melhor controle da pandemia. Diante dos atuais desafios e conjecturando, né, bola de cristal, o que ainda vem pela frente, acreditamos que deve ter um aumento significante no número de recuperações extrajudiciais ou judiciais nos próximos 12 a 18 meses, ainda mais levando em consideração as melhorias, que tanto falamos aqui da Lei 11.101/2005, né, com destaque, né, mais uma vez, para o DIP. Né? O DIP ele traz também uma segurança grande, né, para o investidor, né, que ele é o primeiro a receber. Portanto, a opção entre, né, as duas alternativas de recuperação é segura e traz muitos benefícios. Agradeço muito, muito mesmo ao Prioli, ao Salviano, ao Cobra pela parceria, né, aos meus sócios Marcos e Leandro, a Azevedo 7, fica muito feliz de estar com a Álvares Marçal mais uma vez junto, não só nos trabalhos que a gente faz, mas na geração de conteúdo. E, Prioli, te convido aí a dar uma palavra final e encerrar o evento. Da minha parte, só agradecer. Agradecer a todos que participaram com a gente, né, durante essa 1h10 aí, de discussão muito frutífera, muito interessante, sobre essas oportunidades que aparecem nessas crises como de agora, e reforçar, nos próximos 12, 18 meses vão ser de muita volatilidade, e nos momentos de volatilidade é onde aparecem as maiores oportunidades. Obrigado a todos. Perfeito. Obrigado, viu? Obrigado a todos aí. Valeu, pessoal. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado. Boa tarde. A todos. Tá, tchau, tchau. Tchau.